Distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica dos elementos químicos vai trabalhar exatamente como os elétrons estão distribuídos nas camadas ou níveis de energia que ficam ao redor do núcleo de um átomo. Segundo o modelo atômico de Rutherford-Bohr, os átomos dos elementos químicos conhecidos possuem no máximo 7 camadas eletrônicas, que aumentam de energia no sentido de dentro para fora do núcleo. Essas 7 camadas também podem ser designadas pelas respectivas letras K, L, M, N, O, P, Q. Sendo que a K é a primeira, ficando mais perto do núcleo e sendo a de menor energia. Para o outro lado, a camada Q é a sétima, sendo a mais afastada do núcleo, é a de maior energia. Visto que cada átomo possui um número atômico, quantidade de prótons no núcleo, e um átomo diferente de elétron, as camadas eletrônicas de cada átomo possuem energias diferentes que comportam os elétrons com aquela energia determinada. Se você observar aqui, nós temos a distribuição eletrônica. Essa distribuição eletrônica de um elemento que vai conter 2 na camada K, 8 na camada L, 7 na camada M. Aqui eu tenho a distribuição do núcleo e tenho a distribuição da eletrosfera. O número 2 aqui, que pertence à camada K, está mais próximo ao núcleo. A quantidade de energia dele vai ser muito menor. O número N aqui, ele contém o quê? Ele contém a maior concentração de energia e está representado pelo número 7 na camada N. O que é a camada de valência? O nível de energia mais externo do átomo é denominado camada de valência. Assim, no átomo do exemplo anterior, é a camada M. Por quê? Ela pode conter, no máximo, 8 elétrons. Então, na camada M, quantos elétrons vai possuir? 8. Então, se você organizar aqui, você vai perceber que a camada de valência, ela vai conter 8 elétrons, justamente na sua distribuição, tá? Observando aqui, eu vou ter algo conhecido como subníveis de energia. Esses subníveis, eles serão representados por essas letrinhas aqui, ó, São Paulo, Distrito Federal. Se eu tenho São Paulo, Distrito Federal, eu vou ter cada um deles representados aqui, ó, vou aumentar um pouquinho, representados de uma maneira diferente. Como que vai ser essa maneira diferente, Dani? Eu tenho S, que é igual a 2, P, que é igual a 6, D, que é igual a 10, F, que é igual a 14. Se eu somar aqui cada um, no final vai corresponder a 32. Observe bem, não tem como você passar para a próxima camada se você não utilizar todos os elétrons que ela pode te oferecer. S corresponde a 2. Porém, no subnível S só cabe 2. No subnível P, cabem 8. Mas aqui só tem 6. Sim, se eu pegar S com 2, eu tenho 2 mais 6, concorda? Corresponde a 8. Para a próxima camada, se eu pegar 2 mais 6 mais 10, corresponde a 18. Se eu pegar SPDF, São Paulo, Distrito Federal, eu tenho 2, 6, 10, 14, que corresponde a 32, que é a quantidade máxima
de elétrons. Observem aqui, vou voltar um pouquinho na nossa tabela. Aqui eu tenho a tabela, aonde eu vou ter o nível de energia, a camada, o número máximo de elétrons. Na primeira camada, eu tenho 2. Na camada L, eu vou ter 8. Sim, eu vou ter 8. Lembra? SP. Eu tenho uma soma. 2 com 6 corresponde a 8. 18, 32, 32, 18, 2. Isso daqui é a soma de quem, Dani? É a soma dos subníveis. Se eu buscar aqui, olha aqui meus subníveis, eu tenho a soma correspondente que vai exatamente formar quantos? 32. Aqui vocês estão observando isso daqui, certo? Na, 1s2, deixa eu aumentar mais um pouquinho. Um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Mas, e aí, Dani? Isso tudo aqui dá uma quantidade. Olha só. 2 com 2 dá quanto? 4. 6 com 1 dá quanto? 7. Se você buscar... Ops, perdão. Ó, 2 mais 2, 4. Com 6, 10. Com 1, 11. Se você buscar na sua tabela periódica, Na corresponde ao sódio. Sódio tem um número atômico que vai corresponder igual a 11. Então, se eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, eu tenho quantos de número atômico aqui? 11. Não é a mesma organização da quantidade de número atômico aqui? Pois então, vocês irão fazer a distribuição de quem? Do número atômico. Aonde você vai fazer essa distribuição? Você vai fazer a distribuição exatamente aqui, ó. Nessa parte. Nessa parte, nós vamos chamar de diagrama de Linus-Pauling. Se você olhar o diagrama de Linus-Pauling, você vai perceber que ele possui exatamente 7 camadas. Ops, tá aqui. 7 camadas, ó. K, L, M, N, O, P, Q. 7 camadas. E que ele vai possuir aqui, ó, na lateral, o quê? A camada, que é representada pelo número, e o subnível com a quantidade de elétrons que suportam naquela camada. Se você olhar também, você vai perceber que ele tem uma seta aqui, ó. As setas é a distribuição que tem que seguir criteriosamente, tá? Ela é obrigatória. São 8 setinhas, ou seja, 8 diagonais, certo? Isso é para quê, Dani? Para saber a ordem de energia. Observe bem, 1s2, você tem que seguir exatamente o que a seta faz. Olha só, eu vou pegar aqui a minha setinha e vou seguir, ó. Eu só passo para outra camada a partir do momento que eu não tenho mais elétrons para distribuir, ó. Eu vou descendo aqui e eu não tenho mais elétrons. Então, quando eu faço isso, ó, vou descendo, eu vou alcançando a quantidade de elétrons que eu possuo nessa distribuição. Então, nessa distribuição, eu vou ter 1s, 2s, 2p, 3s, 3... Por quê, Dani? Porque essa é a distribuição eletrônica exatamente de quem? Exatamente do elemento seguindo a ordem crescente de energia. Observe que ela não está organizada. Olha só, aqui eu tenho um 5. Aqui eu tenho um 5. Eu tenho um 6.
tem um 4, tem um 5 de novo, tem um 6. Tá observando que ela não está organizada? Por isso que é uma ordem de energia. E essa ordem de energia, pessoal, ela vai sair desorganizada mesmo, tá? Olha só, aqui eu vou ter o elemento químico chamado de ferro. Esse elemento químico eu vou buscar na minha tabela periódica, ele vai ter o número atômico dele igual a quanto? Exato, 26. Quando eu busco, eu vou fazer a distribuição eletrônica. Como que eu vou fazer a distribuição, Dani, daquele elemento? Eu vou exatamente aqui, ó. Eu vou no meu diagrama. Então, eu tenho que passar pela primeira camada, camada K. Um S. Na camada K, pega quantos elétrons? Exato. Então, você vai ter um S2, tá? Aqui, gente, o 2 está saindo. A quantidade está saindo maior, mas não se preocupa, tá? Eu tenho mais elétrons para usar aí? Não tenho. Eu vou para a próxima. Próxima camada descendo, ó. Tô descendo aqui, ó. Eu chego em 2S2. Só que aqui não tenho mais. Eu tenho que ir para a próxima camada. 2P6. Tenho ainda? Tenho, ó. Descendo aqui eu já chego na 3S2. Aqui eu tenho 10, ó, 6 com 4, 10 com mais 2, 12. Eu quero quantos? 26, certo? Então, eu tenho que distribuir. Parei bem aqui. Tenho mais? Não, vou para a próxima camada, ó. 3P6. Onde eu tô? Vou descer, ó, até a ponta da seta. 4S2, ainda eu preciso de mais. Vou voltar. 3D10. Opa, eu acho que tem muito. Então, se eu estou achando que tem muito aqui, já passou de 26, eu tenho que procurar. Vamos lá. 1S2. 1S2, eu tenho aqui. Vou separar aqui do ladinho para que vocês possam ver, ó. 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 10. Aqui eu tenho 2, 2, 6. 2, 6. Faltou aqui, ó. Mais 6, mais 2, mais 10. Se eu tenho aqui, é só somar. Olha só. 10 mais 10 mais 10. Aqui eu tenho quanto? Se eu somar aqui, 30, certo? 10, 20, 30. Só que quanto que eu preciso aqui? Eu preciso de 26. Aonde então, Dani, que eu vou diminuir? No último. Então, não vai ser 3D10, mas sim 3D6. E aí, eu vou ter a minha distribuição aqui. Então, eu tenho isso aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Eu tenho isso aqui. Buscando isso, eu tenho a ordem
De quem? Da camada, que nós chamamos de ordem geométrica. Essa ordem geométrica é só você pegar o que está bagunçado aqui e organizar. Tá vendo esse 4 aqui? Ele é intruso, ó. Ele tem que ir para a sequência correta, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele é intruso. Então, vamos organizar. Na primeira camada, camada K, 1S2. Na segunda camada, camada L, 2S2, 2P6. Terceira camada, camada M, 3S2, 3P6, 3D6. E a quarta camada, 4S2. Como que ficou a quantidade de elétrons em cada uma? Camada K tem quantos? 2. Camada L, ele tem quantas? 8. Por que 8, Dani? 2 mais 6, ó. 2 mais 6, vou colocar até de cor diferente, para você lembrar que eu estou somando a quantidade de elétrons. Mais 6 corresponde a 8. Na camada M, 13. Por que 13? Porque 2 mais 6, até aí eu tenho quanto, turma? 6 com 2, 8. 3D6, 8 com 6, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Não é isso? 14. Então, aqui não é 13, é 14. Por quê? 6 com 6, 12. Com 2, 14. Consertando aqui a nossa apostila. Conserta a sua aí também. E na camada N, 2. Por que 2, Dani? Porque eu tenho S2. Eu não tenho que somar com nada. Tá? Vou colocar ela de vermelha para você lembrar e consertar aí na sua apostila. E eu tenho 2 aqui. Certinho? Espero que você tenha entendido.